Junho 9, lendo a história de Deus, 1 Reis 9, 2 Crônicas 8 e Provérbios 25 e 26. 1 Reis 9. O Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouve a oração e a súplica por misericórdia que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele eu ponha o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Se você andar diante de mim com integridade de coração e com retidão, como fez Davi, o seu pai, e se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus estatutos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre o trono do seu reinado sobre Israel, conforme prometi a Davi, o seu pai. Quando eu lhe disse: nunca faltará um descendente seu que lhe suceda no trono de Israel. Se, porém, vocês ou os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos estatutos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então provérbio e objeto de zombaria entre todos os povos. Embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados, zombarão e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este povo? A resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de junípero e o ouro que ele desejou. Quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são estas que tu me deste, meu irmão? Ele respondeu: chamou-as terra de Cabu, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que construísse o templo do Senhor, o seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. Assim, Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades de armazenamento e as cidades onde ficavam as suas carruagens e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob o seu domínio. Havia ainda sobreviventes dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram israelitas. Salomão recrutou para o trabalho forçado os descendentes de todos esses povos que ainda viviam na terra, pois os israelitas não conseguiram separá-los para a destruição, e nesse trabalho forçado permanecem até o dia de hoje. Salomão, porém, não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Estes eram os seus homens de guerra, oficiais, comandantes de carros de guerra e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das obras de Salomão. 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela,
foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e ofertas de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, ao mesmo tempo em que queimava incenso diante do Senhor. Assim, Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 420 talentos de ouro para o rei Salomão. 2 Crônicas 8. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Hirão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades de armazenamento que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. E também Baalate, bem como todas as cidades de armazenamento que possuía e todas as cidades onde ficavam as suas carruagens e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob o seu domínio. Havia ainda sobreviventes dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram israelitas. Salomão recrutou para o trabalho forçado os descendentes de todos esses povos que ainda viviam na terra, os quais não tinham sido mortos pelos israelitas. E nesse trabalho forçado permanecem até o dia de hoje. Salomão, porém, não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Estes eram os seus homens de guerra, chefes dos capitães, comandantes dos carros de guerra e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme o mandamento de Moisés, acerca das ofertas diárias e dos sábados, das festas da lua nova e das 3 festas anuais. A festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de Davi, o seu pai, designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisão os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, incluindo as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até o término. Assim, foi concluído o templo do Senhor. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. Hirão enviou-lhe navios comandados pelos seus próprios marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir e de lá trouxeram 450 talentos de ouro para o rei Salomão. Provérbios 25. Outros provérbios de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Como o céu é elevado e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Retire a escória da prata, e o ourives terá material para conduzir um vaso. Retire os ímpios da presença do rei, e o seu trono se firmará com justiça. Não se engrandeça na presença do rei, nem reivindique lugar entre os homens importantes.
É melhor que o rei diga: suba para cá, do que ser humilhado diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará depois de tudo, se o seu próximo o envergonhar? Resolva a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa, para que aquele que ouvir isto não o envergonhe e você jamais se livre da sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata, como brinco de ouro ou enfeite de ouro puro, e a repreensão do sábio a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita e o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, ele revigora o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pôde-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e o passe a odiar. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda. Assim é o que dá falso testemunho contra o próximo, como dente estragado ou pé deslocado. Assim é a confiança no desleal na hora da dificuldade, como tirar a própria roupa em um dia de frio ou derramar vinagre em uma ferida. Assim é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, assim é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo. Não responda ao tolo com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao tolo. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso mete a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para a fogueira, o briguento é para atiçar discórdias.
As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o mais íntimo do ser, como uma camada de escória de prata sobre um vaso de barro. Assim é o discurso apaixonado que pode ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de 7 coisas detestáveis. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em pública. Quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira conduz à ruína. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.